Amém. Senhor, nós te agradecemos por este encontro nesta manhã tão linda, tão cheia de luz, tão agradável, tão aprazível, tão carregada de graça, de esperança, nesse lugar tão amigável, tão amável, tão gostoso de estar, tão meigo para o espírito, para a alma e para o coração. E eu quero pedir que tu derrames o teu espírito em profusão, em abundância, e que tu nos dilates o entendimento para compreendermos as Escrituras, como tu fizeste com os discípulos primeiros, quando depois da ressurreição, tu lhes abristes o entendimento para compreenderem a tua palavra. Faz isso conosco e planta no coração de cada um a semente de vida que cada um está precisando. Em nome de Jesus. Amém. Gente amada, tem lugar para todo mundo sentar, se vocês quiserem. E quanto mais ficarmos assim por aqui, mais facilita. Eu não quero falar do episódio histórico da ressurreição. Vocês já fizeram uma visita ao lugar e ouviram narrativas concernentes à ressurreição. Assim como eu não quero falar de nada relacionado à crucificação, porque tanto uma coisa quanto outra, historicamente falando, nós conhecemos os eventos sobejamente. O que nos falta refletir não é sobre a crucificação como um cenário, nem sobre a ressurreição como um fato histórico, que todos os que estão aqui creem. O que nos falta refletir é sobre a cruz e sobre a ressurreição como poder. Porque a crucificação aconteceu no Monte Calvário, mas depois que ela aconteceu, todos voltaram para casa. É verdade que Pedro diz que enquanto isso Jesus desceu às regiões inferiores das dimensões mais abissais e proclamou a vitória do Evangelho no Tártaros, no mundo dos mortos. Uma expressão grega que Pedro toma de empréstimos usando a figura do Hades grego, dizendo: ele foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo tinham sido desobedientes quando a misericórdia de Deus aguardava nos dias de Noé. E ele grita evangelizomai. É o texto grego que é atribuído ao que Jesus disse. Ele não falou necessariamente essa palavra, essa é só uma expressão grega para expressar o que ele disse dentro do coração do inferno e da morte. O Evangelho venceu. Evangelizomai significa proclamar a vitória da Boa Nova no coração do inferno. Mas aqui do lado de fora, os ritos humanos prosseguiram. Tiraram o corpo, os curiosos foram embora. Naquele dia todo mundo se preparava para a Páscoa, comeram a Páscoa, conforme o rito judaico. A cidade prosseguiu a sua vida, porque a crucificação não é o que muda a existência humana, é a consciência do significado do que Jesus fez, é o que muda a nossa existência. Assim como o fato histórico da ressurreição pode ser um fato esmagador, mas não muda a consciência de ninguém, apenas demonstra de maneira factual que Jesus saiu das garras da morte
como diz o livro de Atos dos Apóstolos. Mas o que muda o coração da gente é o fator ressurreição. É o poder da ressurreição que cria novidade de vida. Nós fomos acostumados a irmos, por exemplo, aos chamados cultos ou campanhas de evangelização, aonde vinha um pregador e fazia descrições exaustivas da crucificação, a lá, Paixão de Cristo do Mel Gibson, querendo comover as pessoas com pregadas, né? E batia, e sofria, e a coroa de espinhos, e o povo ali olhando. Mas é uma mensagem para crianças. Porque, historicamente falando, do ponto de vista de uma apreciação externa, de um martírio externo, houve pessoas que passaram por situações mais calamitosas externamente do que Jesus na crucificação. O que faz a diferença total não é a externalidade, era o que ele realizava. Como diz Isaías no capítulo 53, ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados e transgressões, levou sobre si. Ele absorveu o veneno de todas as camadas da criação, o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. E já estava feito. Na história isso ganhou uma concreção e visibilidade para os nossos sentidos. De outra forma, nós não teríamos como sequer começarmos a entender tal coisa. De modo que não é o episódio histórico, é a fala, é a linguagem, é a comunicação para produzir vida. Assim como a ressurreição factual, ela factualiza a vitória e relativiza para sempre a morte, que até então era um absoluto. Dela ninguém escapa. E Jesus irrompe de dentro dela. Irrompe do inferno para fora. E Paulo é quem começa a dizer com mais clareza do que qualquer um. Vocês vejam que Paulo não faz uma descrição sequer da crucificação. Não diz em momento algum, e pregaram-lhe as mãos, e puseram-lhe espinhos na cabeça, e o maltrataram. Não, ele vai direto para o que aquele acontecimento tem que gerar na consciência da gente. Ele transforma a crucificação em cruz, que é um conceito espiritual, e não uma narrativa cenográfica. Ele pega a ressurreição factual, acerca da qual ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios 15, ele começa dizendo, de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos, e conta episódios de encontros de apóstolos com ele, e diz, por último, também foi visto por mim. Mas ele não fica aí. A preocupação dele é, e daí? Porque se ele foi crucificado e se ele ressuscitou dos mortos, mas isso não traz nenhuma implicação transformadora para a consciência, de que valeu a crucificação para mim e para você hoje. Que boa nova ela me traz. Que bem ela produz. De modo que eu não quero falar sobre essas narrativas, eu quero falar sobre as implicações desses significados. E eu escolhi um texto, dentre tantos que poderia escolher, um que está em Filipenses. E a gente passou por Filipos, e eu falei dos acontecimentos de Filipos, citei algumas coisas da carta aos Filipenses, mas eu faço questão de hoje concluir aqui em Jerusalém com meu amigo Paulo, que entendeu alguns significados e algumas implicações do que Jesus fez, mais do que qualquer outro homem antes dele. Porque eu hoje, tudo que penso
a esse respeito, num certo sentido, tem que ser creditado àquele pequenino homem que não mediu esforços como praticamente quase ninguém antes dele, e muito pouca gente sequer depois dele andou perto daquilo ali. E não só no que fez, mas no que entendeu, no que discerniu, no que interpretou, no que disse, no que aplicou, de uma maneira tão revolucionária, tão profunda, que até mesmo Pedro fala a respeito do assunto, dizendo com efeito, nosso irmão Paulo diz coisas difíceis de entender, as quais os instáveis e pervertidos corrompem para a sua própria destruição. Olha só o que Paulo diz aqui em Filipenses, no capítulo 3, do verso 7 em diante, depois que ele descreve o pedigree judaico dele anterior ao conhecimento de Cristo, ele vem dizendo, porque nós, verso 3, é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, nas produções da justiça própria, do moralismo, do legalismo, da ufania, nem em qualquer jactância que possa pretender nos apresentar diante de Deus perfeitos para Deus. Ele diz, não, isso não existe, isto é carne, essa presunção. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ele diz, olha, se as categorias fossem essas, eu poderia me gloriar e confiar na carne mais do que qualquer outro homem que eu conheça. E aí ele não poupa o sincerismo dele quanto a dizer isso na lata de todo mundo. De Tiago, irmão de Jesus, de Judas, irmão de Jesus, de Pedro, de todo mundo. Porque ele diz, se fosse para confiar na carne, olha só o meu pedigree. Fui circuncidado ao 8º dia. Provavelmente Pedro e os demais não tenham sido. Eu fui. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus, um pedigree genealogizável que ele tinha, e que ele podia fazer um tracing back de todos os seus ancestrais. Quanto à lei, eu era fariseu, a mais rigorosa seita de observância da lei. Quanto ao zelo pelo judaísmo, eu era perseguidor da igreja e obrigava cristãos a blasfemarem o nome de Jesus. Se o negócio é se gloriar na carne, na lei. Quanto à justiça que há na lei, do ponto de vista das externalidades, ele diz, eu era irrepreensível por fora. Não havia ninguém que pudesse olhar para mim e apontar qualquer coisa, porque nas exterioridades a minha irrepreensibilidade moral, ética, ritual, comportamental era absoluta. Apenas nas exterioridades, porque ele mesmo vem dizer em Romanos 7 que no coração ele sabia os conflitos que ele tinha e como quem obedece toda a lei, mas transgride um mandamento, ainda que seja apenas na dimensão da subjetividade, se torna condenado por todos. Mas o que para mim, naquele tempo, era lucro, isto eu considerei perda, por causa do meu encontro com Cristo. Larguei tudo. Sim, deveras considero tudo como perda. Larguei tudo, dei como perdido. Não tenho saudade nem expectativa e não quero me gloriar em nada disso, porque essa era a glória da minha morte. Como ele mesmo diz em 2 aos Coríntios, no capítulo 3 inteiro, do verso 1 em diante,
onde ele chama esse estado de coisas de o ministério da morte, que opera para a morte e para a culpa. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e não me sinto perdendo nada, porque eu as considero como refúgio, como bagaço do nada, para ganhar a Cristo e ser achado nele, só nele, sem nenhuma outra jactância, sem nenhum mecanismo de concorrência paralelo. É só Jesus e nada mais do que Jesus que me serve e que me basta, e a todos nós. Não tendo, portanto, eu nenhuma justiça própria que procede de lei. Abri mão de tudo, não preciso de mais nada, está consumado, como ele diria em Romanos no capítulo 10, pois o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa é a justiça que procede da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de boas obras, para que ninguém se glorie. E diz, senão, a única justiça que eu quero ter é aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E assim faço, e assim me entrego para o conhecer, para conhecer a Jesus cada vez mais profundamente e conhecer o poder da ressurreição. Ninguém conhece a Jesus confiando na carne, confiando na lei, confiando na justiça própria, confiando nos méritos próprios, confiando em autossantificação, confiando em qualquer forma de jactância que pretenda nos apresentar melhorados para Deus. Ou a gente confia por inteiro que está feito e que está pago, ou não dá para conhecer Jesus como um híbrido. Portanto, ele diz, nenhuma justiça eu tenho, mas somente aquela que é baseada na fé. Não que a vida dele tivesse se tornado injusta, ao contrário, tinha se tornado vida limpa, linda, santa, pura, porque a verdadeira fé e essa consciência produz a genuína santificação do ser, não a lei. Paulo diria aos Romanos que a lei avulta a consciência da culpa, mas não santifica a consciência humana, só perturba. É só a fé que sabe que está tudo pago e feito em Cristo, que desmonta e desmobiliza os mecanismos neuróticos e culposos da culpa. É só a fé baseada exclusivamente no que Jesus fez na cruz, que na nossa consciência faz o aplicativo do que Jesus realizou na cruz, que foi rasgar o escrito de dívida que havia contra nós. Todas aquelas leis, as maiores e as menores, as cerimoniais, as morais, as éticas e as rituais, rasgou tudo. O escrito de dívida que era contra nós, porque nenhum de nós consegue viver segundo aquele escrito, só produz débito para nós. E Jesus rasgou na cruz. Está consumado significa está feito. Eu cumpri tudo. O que a humanidade não consegue realizar, eu realizei por dentro e por fora, em espírito e em verdade. Está feito. E por isso ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças. E a palavra que ele usa, gritando na cruz, o seu grito final é: está consumado, está pago, tetelestai, está tudo definido, a dívida está quitada. E Paulo diz, eu assim creio, assim vivo, para o conhecer, para poder mergulhar nele e conhecer o poder que o levantou de entre os mortos,
aquele poder que é aqui comparado no texto grego àquela força que um levantador de pesos tem que exercer para pegar um grande peso e botar para cima da cabeça. É o termo que Paulo usa, conhecer o poder dessa ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me, estando de acordo e descansado, pacificado, confiado e resolvido. Isso é conformar-se, conformando-me com ele na sua morte, como ele diria depois, eu estou crucificado com Cristo. Como diria depois, eu fui sepultado com Cristo, eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo, ressuscitei com Cristo e com ele estou assentado nos lugares celestiais. Isso é se conformar com o que ele fez por mim. Isso é tomar posse da boa nova para a vida. E eu faço isso para alcançar superior ressurreição de entre os mortos. Ora, eu disse que não queria falar da crucificação e nem da cruz, e nem da ressurreição factual, mas das implicações e do poder. Porque saber sobre a crucificação, qualquer pessoa que vai a Nova Jerusalém, lá no Nordeste, fica sabendo. Quem assiste os autos de Páscoa, fica sabendo. E a vida de ninguém muda. O cara faz papel de Jesus e sai dali e vai para o bordel. O outro faz papel de qualquer coisa, tanto faz se é Judas ou se é Jesus, não muda a vida de ninguém. É essa consciência que transforma a vida. É a apropriação disto em fé é que transforma toda a existência de um ser humano. Do contrário, aconteceu, mas eu não recebi o benefício. A morte foi vencida, mas não na minha vida. Não produziu em mim novidade de vida, não gerou em mim ressurreição. E ele diz que a primeira coisa a fazer para se apropriar disso é desistir de toda a justiça própria e confiar exclusivamente no que está feito. E descansar. E ser pacificado. E aí as vozes satânicas cessam. Aí os principados e potestades não têm mais poder acusativo na minha vida. Está pago, e eu creio. Aí o coração entra em estado de serenidade, e quanto mais você vai mergulhando nesta confiança, mais você vai conhecendo, mais amigo dele, mais íntimo da graça você se torna na sua vida. E aí Paulo diz, você começa a experimentar o poder da ressurreição como um fator. Muita gente crê na ressurreição como fato, mas não aproveita a ressurreição como fator. A gente está aqui nessa vida para aproveitar a ressurreição como fator. Fator energizante. Como ele diz, esse poder vivifica até o meu corpo mortal. E nós que andamos por toda a Ásia Menor, em parte, porque os caminhos dele foram 10 vezes mais do que vocês de ônibus conseguiram perceber. Vocês viram como até nesse sentido o poder da ressurreição energizou um cara para fazer viagens a pé que Alexandre o Grande fazia a cavalo, com um séquito, e o bichinho está ali, apedrejado para lá, apedrejado para cá, perseguido, e ele não desiste. Ele diz, até o meu corpo mortal, que vai se debilitando dia a dia, recebe todavia dentro de si uma pulsão de um vulcão poderoso que me acende. Ele diz, esse fator ressurreição é o que me dá uma mente que me faz viver contente em todas as coisas. Tanto sei viver humilhado como honrado, com escassez ou com abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse fator ressurreição é que faz o indivíduo enfrentar todas as contradições da vida e se sentir uma maioria no planeta. Todo mundo contra ele, e você olha para ele, parece que o mundo inteiro está a favor dele.
Porque o fator ressurreição tira as importâncias de todas as negações e contradições de outros contra você e lhe dá esse sentimento de maioria absoluta. Pai, Filho e Espírito Santo em mim fazem de mim maioria absoluta, ainda que eu seja o único homem no mundo a crer nisto. Mas quando se instala em mim, gente, o poder que gera, a convicção que produz, a segurança que daí emana, a vontade de viver, a certeza da vida que se produz em nós, não tem força nenhuma na consciência e na experiência humana que possam ser comparados com esse fator energizante, essa energeia, como Paulo usa para falar desse poder que energiza a gente em Cristo Jesus, e o Espírito e a consciência, esse antidepressivo espiritual poderoso, que é esse fator ressurreição. E que ele diz que mesmo quando atribulados, nós não estamos destruídos. Mesmo quando esmagados, nós não estamos vencidos. Mesmo quando perseguidos, nós não estamos derrotados. Mesmo quando os homens fingem que não nos conhecem, nós sabemos que somos muito bem conhecidos. Esse é um poder extraordinário que quem o tem, olha para o pobre do Jorge Cury e diz, coitado. Pega esses livrinhos de autoajuda e diz, meu Deus, servem para outra coisa. Molhadinho no toalete ajuda bastante. Alguém me pergunta, você lê autoajuda? Eu digo, para que eu cometeria um pecado contra o Evangelho, contra a ressurreição, se está tudo aqui? Está tudo aqui, eu não preciso de pílulas, nem de confeito, nem de algodão doce. Eu conheço o poder da ressurreição. E Paulo diz que isso produz uma novidade de vida. O poder da ressurreição faz você começar uma vida nova, com uma consciência nova, com uma atitude nova. Olhar o mundo como um ser da ressurreição, não como um ser da morte. Como Jesus dissera, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem e prega o reino de Deus. Quando a gente conhece o poder da ressurreição, o olhar da morte desaparece da gente. Ninguém morre mais. A morte foi vencida, Jesus matou a morte. Foi aquilo que eu falei lá em Betesda. Meu corpo aqui é passageiro, mas eu vou. Se o bicho parar, eu sigo. Não tem mais ninguém que me pare. Se vocês me visitarem morto um dia, podem ter certeza, o casulo ficou, mas eu fui. Me tornei imparável na ressurreição de Jesus. Isso tem que produzir novidade de vida, novidade de entendimento, novidade de interpretação, novidade de atitude. O poder da ressurreição como novidade de vida me faz ser um ser do perdão, por exemplo. Quem conheceu o poder da ressurreição sabe que tudo que concerne a morte está vencido. Então todo pecado está vencido, o meu e de quem pecou contra mim. Você não tem mais nenhuma dificuldade em perdoar depois que você conheceu o poder da ressurreição. Está todo mundo perdoado. E não é discurso, não é logorreia. Você não sente mais nada, às vezes dá uma dorzinha. Uma tristezinha, puxa vida, que pena que ele não entendeu, que ela não entendeu, que olha para mim assim, que não compreendeu, mas isso não te paralisa em nada, não te muda em nada, e é teu privilégio perdoar, seguir adiante. Meu Deus, é novidade de vida para mim, e é novidade de olhar, imputando aos outros, mesmo que eles ainda não tenham sido transformados, aquele olhar potencial que já os vê mudados. É novidade de vida no comportamento, é novidade de vida na atitude, é novidade de vida na interpretação da existência, é novidade de vida no que eu atribuo de graça ao meu próximo, em todas as coisas. E ele diz, e manter assim também comunhão com os seus sofrimentos.
É o poder e o fator da ressurreição que me dá coragem de ser para eu manter comunhão com os sofrimentos de Cristo Jesus. O que significa isso? Que eu vou desejar martírios ou qualquer coisa assim? Não, se vier, veio. Se não vier, eu não busco. Todavia, o poder da ressurreição tira de mim qualquer sentido de autopreservação egótica e coloca dentro de mim o mesmo Espírito de Cristo, que não tem medo de nada nem de ninguém e nem de sofrer. Nem de sofrer por amar, nem de sofrer por não ser entendido. Aqui, ter comunhão com os seus sofrimentos é, quando caluniados, bendizermos. Quando injuriarmos, não devolvermos com injúria. Quando maltratados, não reagirmos com maus tratos. Manter comunhão com os seus sofrimentos é ir vencendo a maldade do mundo com o bem, com a graça, com o amor, com a misericórdia. É dizer, para isto estou aqui. Para ser repetição miniaturizada desse espírito, desse amor. Morri com Cristo, fui sepultado com Cristo, ressuscitei com Cristo para ser cristificado, para ser Jesus no mundo. Todas as relatividades da minha vida estão presentes, mas eu sou um Jesusinho crescente. Não só na minha consciência, no meu entendimento, mas nas práticas pacificadas dos meus vínculos humanos, sem medo das ocorrências, porque no mundo a gente tem muitas aflições e tribulações e não tem que ter medo de nenhuma delas. E mais do que isso, ele diz, eu me conformei com ele na sua morte. Isso dá uma liberdade extraordinária, gente. Quando você sabe que você está morto, um cara morto não tem mais dívida, não é verdade? O cara morto não fale, não tem falência. Faltavam algumas mortes na minha vida e certamente faltam ainda outras, muitas. Mas um dos períodos mais tragicamente abençoados da minha vida foi quando eu fali. Pública e visivelmente em 1998. Doído por aquilo que em mim doía em relação a amigos amados que estavam sofrendo consequências do que me tinha acontecido. Mas logo depois de um tempo eu fui olhando e vendo o benefício e o progresso da minha fé e da minha consciência interior e vendo que ter deixado de ser por escolha própria, num certo sentido, porque foi uma decisão minha, tomar as decisões que eu tomei, algumas outras foram consequências das decisões que eu tomei, mas depois de um tempo, olhando para trás e interpretando, eu vi o grande benefício de ter morrido. Porque vocês estão olhando para um cara que, para um monte de gente, morreu. Eu sou tratado por muita gente como um defunto, um fantasma. Tem gente que fica sempre dizendo, volta, Caio. Vem para fora. Eles me querem de novo. Reverendissimamente, eu digo, Deus me livre. Às vezes eu vejo gente que me acusa aí, escrevendo na internet, o Caio está magoado, amargurado, porque eu digo as mesmas coisas que eu dizia no tempo em que eles achavam que eu não estava amargurado, nem estava magoado. Era só evangelho. Naquele tempo eles diziam, é um profeta. Agora, depois disso, qualquer coisa que eu diga é amargura. Está com saudade do passado. Digo, meu Deus, se eles soubessem que não há nada neste mundo que me queira voltar a nenhum passado, porque eu me conformei com as mortes que me faltavam e conformar-me-ei com as outras mortes que ainda me faltam. Quanto mais você se conforma com o fato de que você é um homem morto em Cristo, mais livre você fica. Você fica livre
de bajulações, você fica livre do poder dos insensamentos, vai ficando livre do poder das vaidades, vai ficando livre do poder da soberba, da arrogância, vai ficando livre de sofrimentos que a opinião de terceiros possam lhe causar, vai ficando livre das interpretações do mundo inteiro a seu respeito. É estranho, amigos, só provando e só experimentando para você de fato saber como é bom ser um homem morto. É a coisa mais libertadora desse mundo você ser morto. Você andar por aí morto. Sem dever nada a ninguém, nem a coisa alguma. Mortos não têm débito. Está tudo livre. E eu me conformei com ele nessa morte, e todo dia conformar-me-ei. Como Paulo diz, pedigree ficou para trás. Para mim, eu considero refúgio. E naquele tempo, se tinha alguém que poderia no meio cristão se vangloriar e se regozijar antes das ocorrências de 98, de que era fariseu de fariseus, da tribo dos presbiterianos, isso e aquilo, quanto à lei evangélica irrepreensível, era eu, porque eu sei como eu vivi com toda a sinceridade diante de Deus a minha vida inteira, sem brincar de evangelho. Mas havia coisas na percepção do amor de Deus como experiência pessoal que eu precisava provar me conformando com ele na sua morte. Perdendo o nome, perdendo reputação, perdendo tudo, sendo considerado um cão. E aí, de repente, acordar o cão mais feliz do mundo, meu Deus. Livre. Absolutamente livre e solto. Conformar-se com ele na sua morte traz as implicações de saber que eu morri com ele e morto estou. Morto estou para minha justiça própria, morto estou para qualquer arrogância, morto estou para o que os outros pensam de mim, porque eu estou vivo apenas para andar no poder da ressurreição, pacificado no Evangelho, não tendo nenhuma justiça senão aquela que procede da fé em Cristo Jesus. Para alcançar dia a dia ressurreição superior. Até aquele dia em que ela se consumará, se plenificará em todas as suas dimensões. Agora, olha só o que Paulo diz prosseguindo. Não que eu tenha já recebido, ou que tenha já obtido a perfeição absoluta, histórica, não. Eu sou um ser relativo, ele diz, mas prossigo. Quando você ganha essa consciência de que você morreu em Cristo, e você começa a provar o fator ressurreição como novidade de vida, e você mantém comunhão com os seus sofrimentos, e além disso você se conforma com ele na sua morte, a primeira coisa que acontece é que você se enxerga. Acaba todo o sentido de perfeccionismo. Você sabe que o seu caminho é de santidade, mas não é um caminho que glorifica nenhuma perfeição pessoal. Eu não obtive a perfeição, ela acontecerá quando eu alcançar a superior ressurreição, quando eu me tornar como ele é, quando eu vir como ele é, tornar-me-ei semelhante a ele naquele dia. Eu ainda não cheguei lá. Paulo diz, mas prossigo. Olha o fator ressurreição, prossigo para conquistar aquilo para o que também já fui conquistado por Cristo Jesus. Já está feito. Eu é que preciso apenas no dia a dia crescer para me apropriar do bem absoluto que já é meu em Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo já havê-lo alcançado na sua plenitude. Mas uma coisa eu faço, conhecendo a minha relatividade, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sejam elas quais forem, não como um psicopata que não tem sentimentos, ao contrário, tendo a consciência de cada coisa, mas não deixando que nenhuma delas paralise o processo da minha vida, porque eu morri com Cristo e logo eu sei
que todo escrito de dívida que havia contra mim foi rasgado e que os principados e potestades foram expostos ao desprezo quando Jesus triunfou sobre eles na cruz. Eu recebo a graça de Deus, o perdão de Deus, me perdoo em Deus e prossigo para conquistar aquilo para o que eu já estou conquistado. Eu já sou um conquistado. Por isso Paulo diz, já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo dia a dia para o alvo do crescimento de conhecê-lo mais intimamente, de experimentar mais intensa e intimamente o fator ressurreição, de manter comunhão benfazeja, solidária, alegre, feliz e doce com os seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte e sendo vivificado dia a dia para viver em novidade de vida, caminhando na direção da ressurreição superior. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ora, todos, pois, que somos perfeitos, veja a contradição, no verso 12 ele diz, não que eu tenha alcançado a perfeição. E aí ele está falando do elemento histórico, de que cada um que se enxerga sabe que não alcançou pessoalmente nenhuma perfeição e que essa perfeição só acontecerá quando nós nos tornarmos semelhantes a Ele, seja porque fomos ao encontro dEle, ou seja porque Ele veio ao nosso encontro na ressurreição dos mortos. Tanto faz, qualquer um dos dois encontros realiza essa perfeição absoluta. Enquanto isso, eu sei que já sou perfeito nele. Mas olho para a minha vida e encontro todos os elementos que me estimulam todos os dias a experimentar mais do fator ressurreição, a ter mais comunhão com os seus sofrimentos, a conformar-me mais com ele na sua morte, porque eu sei que eu sou um ser relativo, mas ele diz, todos nós que somos perfeitos, perfeitos como? Não tendo justiça que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, é essa justiça que faz esse ser historicamente imperfeito já estar aperfeiçoado em Cristo Jesus. Eu ainda não sou, mas já sou. Ainda não me tornei perfeito, mas nele já estou aperfeiçoado. Isso pacifica meu coração e não me torna um cínico acomodado. Ao contrário, quanto mais essa consciência me invade, mais o constrangimento do amor dele me emula e me provoca na direção de caminhar para experimentar todo dia o fator ressurreição, renovando a minha vida e produzindo a consciência da novidade de vida com todas as suas implicações. Todos, pois, que somos perfeitos segundo a fé, tenhamos este sentimento. Algumas vezes ele fala de entendimento, mas aqui ele falou de sentimento, de transformar isso num sentir. Há muitas vezes em que eu preciso viver pelo que eu sei, pelo que eu entendo, porque o justo vive pela fé, e não por emoções e não por sentimentos. Mas a fé também quer se desenvolver para instalar em nós um sentir pacificado. Absolutamente pacificado nele. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura ainda pensar de um outro modo, por ignorância, por desinformação, por claudicância, por equívoco, por medo de entrega, ele diz, também nisto Deus vos esclarecerá. E é o que eu peço que o Espírito Santo esteja fazendo com todos nós aqui e com os milhares de nós que nos veem pela Vem Ver TV. Todavia, andemos, cada um de nós, de acordo com o que nós já temos alcançado. Não voltem atrás. Não façam o tal do moonwalking lá de Cesareia.
prosseguimos para o alvo, não tem retrocesso. É o caminho do hebreu, Aipuru, é aquele que vai andando e cruzando fronteiras e indo adiante. Porque se retroceder, nele não está o meu coração, diz o Senhor. Andemos de acordo com o que já alcancemos e prossigamos para alcançar o que está ainda diante de nós. Aí ele fala das circunstâncias da existência já naqueles dias. Imagina se fosse nos dias de hoje, no nosso país. Olha o que ele diz: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, a autossatisfação, é o narcisismo egótico. E a glória deles está na sua infâmia. Está no que eles possam criar como construção enganosa que lhes produza fama, mas aos olhos de Deus é infâmia, é mentira essa glória. Não é verdade, é artificial, é produzida por homens. Visto que só se preocupam de coisas terrenas, só se preocupam de teologias da prosperidade na terra. Isso é só se preocupar de coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus. Nós somos uma colônia de Deus no planeta. Somos uma colônia. Nossa pátria não é aqui, nós estamos de passagem, hebreus, de caminho. Sem residência fixa, nossa pátria está diante de nós. Esses, todavia, cujo destino é a perdição, Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia e que só se preocupam de coisas terrenas, não tem a sua pátria nos céus. Quem tem a sobreexcelência da consciência de que a nossa pátria está nos céus, não anda segundo esse espírito anteriormente descrito. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos todo dia, com toda a alegria de esperança santificadora no coração, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de morte, de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si mesmo todas as coisas. Eu termino esse nosso tempo juntos como eu comecei, deixando Paulo pregar. E hoje eu tive a alegria de convidá-lo nesta manhã para encerrar essa nossa viagem, pregando aos irmãos. Eu fui apenas um repetidor, esclarecendo pequenas conexões, para que a mente e o coração de cada um de nós seja tomado por essa consciência, por esse fator, por esse poder, e que em nossa vida não haja, sob hipótese alguma, nenhuma forma de retrocesso. É nesse espírito que eu quero convidar a todos nós, todos os que amam o Senhor, sem que haja qualquer acepção de pessoas, para participarem do pão e do vinho. Eu vou pedir aos meus queridos dois irmãos que não se enjoam um do outro, para distribuírem os elementos para nós, como bons presbiterianos que são. Vocês servem do lado de cá, você para cá e você para lá. E vamos fazer isso rapidamente, sem movimentação. Gostaria que nós não perdêssemos o sentido da adoração, da consciência e de um espírito sereno, sem distrações, por favor, em nome de Jesus. Enquanto isso, deixa o Salvador te ajudar, te guiar. Sim. Isso.
que só em tristezas já choraste trevas da escuridão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Todos nós, deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Ao viveres dias vazios, sem saber o futuro que enfrentarás, precisas a segurança, e o conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. O seu Santo Espírito gozará. Santo Espírito gozará. Sua paz em ti habitará. Sua paz em ti habitará. Entrega a Ele teus amanhãs. Entrega a Ele teus E ao amanhãs. teu lado para sempre Ele irá. Ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Pode prosseguir, Cláudia. De joelhos partamos nosso pão. E se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos partamos nosso pão. De joelhos partamos nosso pão. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor,
Aleluia. Meus amigos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: "Isto é o meu corpo, que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que comerdes este pão, fazei isto em memória de mim." E por semelhante modo, depois de haver comido o pão, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim." E hoje nós vamos comer o pão e vamos beber o cálice, dizendo: "Para o conhecer e experimentar o poder da sua ressurreição e manter comunhão com os seus sofrimentos, conformando-nos com ele na sua morte, a fim de alcançarmos superior ressurreição. E esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguiremos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor." E todos nós que somos perfeitos na justiça da fé, embora imperfeitos na nossa relatividade humana, tenhamos este entendimento. E se porventura ainda pensais de um outro modo, que neste instante o Espírito Santo vos esclareça, de modo que cada um de nós saia de posse, não da história da crucificação, nem tampouco apenas da história da ressurreição, mas de posse do fator da cruz, do fator ressurreição, que produz em nós pacificação do ser e gera em nós o poder para vivermos em novidade de vida, em nome de Jesus. Com esse entendimento em fé, comamos o pão. Com este entendimento em fé, bebamos o vinho. Guardem os cálices com vocês. Depois a gente colocará aqui. E eu pedi para que desse momento em diante nenhum dos nossos guias estivesse presente. E eles disseram: "Não, nós vamos ficar ausentes já desde o início e vocês fiquem lá à vontade", porque eu não queria que eles estivessem aqui por uma razão, minha gente. Eu me sentirei, aqui é um corte, depois o Fernando edita e o Braulio também, eu me sentirei muito constrangido. Eu venho a Israel